Tá lá no dicionário. Mobilidade urbana é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Essa longa definição está em moda hoje em dia. E com a cidade crescendo cada vez mais, aumenta também a importância de discutir melhorias para o ir e vir das pessoas. Cleiderson é vendedor. Ele mora no José Liberato e pega um ônibus todos os dias para trabalhar no centro de compras, no Maurício de Nassau. Muitas vezes ele chegou atrasado, mas nem sempre foi culpa do coletivo. Isso é mais do trânsito que tem atrapalhado por conta da mobilidade, né? Porque querendo ou não, as vias não estão ajudando. Tem muitas vias que é quase difícil você passar de carro, quanto mais de ônibus. Você passa em canto que parece que está tendo um terremoto dentro do ônibus. Você vai se balançando em tempo de cair. Heraldo leva cerca de 20 crianças todos os dias para 2 escolas. Se o trânsito não fosse tão complicado, o número poderia ser ainda maior. Eu já tentei até ter mais, mas enquanto o trânsito hoje, ele não nos ajuda com a questão que eu estava até falando com você. A linha verde que teria na Agamenon Magalhães, o sinal não é sincronizado. Então há um atraso e às vezes a gente chegar no colégio 7h10. Bem no horário, né? 7h10 que é o horário de limite já para eles. Ele ainda enumera o que acha que precisa melhorar no trânsito da cidade. Há muita retenção de veículos, motos. O pedestre ele não tem acessibilidade para pegar, se deslocar e ele vai à rua. E quando vai à rua, que causa o trânsito para transtorno para a gente também. Em 2009, a frota em Caruaru era de 90 mil veículos. Atualmente, esse número pulou para 145 mil, um acréscimo de 60%. O problema é que a cidade não acompanhou o ritmo desse crescimento. Caruaru tem uma particularidade, né? Que é o centro de uma região de mais de 1,5 milhão de habitantes. E você tem uma movimentação de público ao longo da semana que varia, né? E você tem uma infraestrutura ainda antiga, né, com pouco espaço de circulação, principalmente no centro, né, que é a principal área de interesse desse público flutuante. Ele que o grande desafio para as grandes cidades, notablemente as grandes, é minimizar o impacto de um crescimento orgânico, desordenado, que como surgiu essa cidade, tá certo? E andando Caruaru, nas periferias, principalmente nos bairros, a gente vê calçadas obstruídas com rampas, escadas, enfim, o lojista fazendo da calçada uma extensão da sua loja. Então, é um grande desafio, por exemplo, no aspecto cultural. Caruaru encontra-se em uma localização privilegiada, cortada por 2 BRs, a 232 e a 104. Mas, segundo essa especialista em tráfego rodoviário, isso não traz tanto benefício para a população. Toda vez que se pensa uma rodovia, pensa-se rodovias rurais, né? Elas são feitas para tráfego rápido e são eminentemente rurais. Quando a rodovia cruza um município, o ideal é que as alocações sejam distantes da rodovia, mas é muito diferente da realidade, né? Quando se tem uma rodovia, a primeira coisa que se pensa é que os terrenos foram valorizados, os comércios foram valorizados e a cidade cresce ao redor da rodovia. E isso atrapalha completamente, né? Porque a rodovia não pode mais funcionar com o papel que ela tinha e o município acaba sendo atrapalhado por ter que estar sempre tendo que atravessar aquela rodovia para acessar as partes que estão de um lado e de outro. Desde que a Destra foi criada em 2009, muitas mudanças foram executadas no trânsito de Caruaru. Foram a retirada dos retornos da Agamenon Magalhães, a retirada do binário, da rotatória ali do Grande Hotel, certo? Da modernização da sinalização, certo? Da modernização da frota de transporte público aqui no município, veículos com acessibilidade, trabalhando também com a perspectiva de corredores exclusivos para diminuir o tempo de viagem. Segundo Alex Monteiro, essas medidas ajudaram, mas a população também tem que fazer a parte dela. Mas isso tudo tem que ser em conjunto com a sociedade. As pessoas precisam entender, certo? E ajudar o poder público a trabalhar essa mobilidade. Eu acho que as pessoas precisam trabalhar mais o lado da conscientização, né? Precisam compreender mais sobre mobilidade urbana, sobre trânsito, para poder conviver. Porque se você parar para analisar, você vive trânsito 24 horas, porque se você está em casa, se você discutiu com sua esposa, ou se você não está bem, você vai para o trânsito, consequentemente a probabilidade de você se envolver numa situação desconfortável é muito grande. Então o trânsito ele faz parte de todas as pessoas, né? Nós respiramos trânsito.
para ir ao médico, para ir ao trabalho, para ir a uma academia, para se deslocar de um ponto a outro, né, você está inserido no trânsito, mesmo que seja com veículo ou mesmo que seja a pé, só basta você sair de casa. E sugestões para serem colocadas em prática não faltam. De início, a gente pode apontar como uma solução a priorização ao pedestre, principalmente através da melhoria das calçadas. Requalificar o centro a partir das calçadas, você dá melhores condições de circulação para o pedestre, que, afinal das contas, no centro, a maior parte que circula são as pessoas a pé. Nem toda cidade é favorável à bicicleta, mas você tem que prever equipamentos para você também dar essa opção para o ciclista vir ao centro, deixar sua bicicleta e resolver o que veio resolver. Da mesma forma, o veículo particular, né? Você tem que trabalhar o centro com áreas de priorização ao pedestre, mas criando bolsões de estacionamento nessa periferia desses espaços, de forma que você faça essa transição. Ou se faz intervenções que venham a priorizar o transporte público, né, e garantir a segurança do pedestre, ou consequentemente ficará esse caos, né? A gente vai chegar num limite aí em que as ruas não irão saturar mais e que, se não for feita uma intervenção mais enérgica, consequentemente, né, o cidadão, as pessoas aqui irão pagar a conta por isso.